A pesquisa da Luz na Sombra foi uma pesquisa no âmbito do projeto Pensando Direito, do Ministério da Justiça, juntamente com o IPEA, que buscou detectar, né, a condição, como que as mulheres, principalmente as gestantes e puérperas no Brasil, exercem ou não a maternidade na prisão. A gente dividiu a pesquisa em 3 eixos. No primeiro eixo foram realizadas entrevistas com o que a gente chamou de especialistas, que eram mulheres que estavam, né, pesquisando e trabalhando com a temática já há algum tempo. Além disso, né, a gente teve um segundo eixo, que foi basicamente, a gente utilizou a metodologia do grupo focal. Foi importante porque foi o eixo que a gente privilegiou a voz dessas mulheres. Essas mulheres são para quem a gente iria direcionar a política pública, então não teria sentido para a gente, né, nem político, nem ético, fazer uma pesquisa sem escutar o que elas, né, as vontades, os desejos e as críticas delas. Além disso, a metodologia do grupo focal foi muito interessante. Por quê? Porque o grupo focal, ela possibilitou que as próprias mulheres, entre elas, debatessem a questão. E daí veio o primeiro insight da nossa pesquisa, que nessa temática não há uma solução única, não há consenso, né? A gente tem que analisar cada caso individualmente, né? Desde reparar qual é a condição familiar dessa mulher, em que unidade ela está presa, se é a primeira gestação, se ela tem outros filhos, se ela tem visita, todos esses fatores, o tamanho da pena, todos esses fatores são importantes para individualizar que medida iria aplicar para ela. E o terceiro eixo, que foi composto pelas visitas in loco. Então, o primeiro lugar que a gente visitou foi o estado de Minas Gerais, na qual tem um centro, né, especial, foi a primeira unidade do Brasil prevista especificamente para as mulheres puérperas e gestantes. A grande, talvez, qualidade desse espaço em Minas que a gente encontrou é que lá, diferentemente dos outros lugares no Brasil, as puérperas ficam até 1 ano com a criança. A lei fala, né, do prazo mínimo de 6 meses na qual a mãe pode ficar, né, com o bebê. E lá em Minas Gerais esse prazo mínimo ele sobe para 1 ano. Então essa foi a perspectiva positiva do Centro de Referência Gestante do Estado de Minas Gerais. Por outro lado, né, uma das críticas que a gente pode fazer a esse espaço é porque, como eu vou falar mais à frente, há um disciplinamento do exercício da maternidade. Para dar um exemplo, essas mulheres normalmente elas são obrigadas a exercer o prazo de 1 ano com suas crianças, ou seja, deixa de ser um direito a ser exercido por essa mulher e daí uma escolha de autonomia de exercício desse direito para ser uma obrigação imposta aí pelos operadores e pelo Estado para essa mulher. Em seguida, a gente visitou a experiência do Paraná, que é uma experiência também bem inovadora, porque ela tem a chamada creche Cantinho Feliz, que é um espaço também para abrigar as crianças, filhas, né, de mulheres presas, filhas e filhos. Esse espaço, o Cantinho Feliz, ele é um espaço interessante porque ele é um dos poucos no Brasil em que abrigam sim crianças e não só bebês. Então aí a gente tem, né, crianças de 4 anos, crianças de até 4 anos que podem ficar nesse espaço. Contudo, o que a gente detectou no campo do Paraná foi que as grávidas nesse espaço elas ficam em condições muito precárias. Então, até ela ter o filho, ela está num espaço, né, uma ala muito ruim da penitenciária, e depois que ela tem o filho, ela fica um tempo com ele, e depois a criança vai para um lugar, para essa creche que tem uma estrutura boa, né, relativamente boa. Mas esse trânsito, né, um pouco entre a grávida e a mãe ficou muito marcado aí, e é uma questão que vai se repetir em outros campos. Depois a gente foi visitar a Bahia, né, aí o presídio em Salvador, que fica no complexo da Mata Escura. As mulheres e os bebês eles ficam numa ala comum, né, da penitenciária, apesar de ter sido criado uma área própria. E o que é interessante, né, de Salvador é que as mulheres se negaram a ocupar esse espaço que foi criado, né, o que dá para a gente problematizar não só que é necessária a criação do espaço, mas a dinâmica que vai haver nesse espaço. Então tinha uma sala lá em que tinham berços, onde não tinha nem cadeira para as mulheres sentar, e que elas teriam que ficar ali, 4 mães com seus bebês, 24 horas. E isso é um pouco que a gente vai chegar mais à frente, que a gente desenvolveu, que é o conceito de hipermaternidade, que se opõe à hipomaternidade. O que quer dizer? Quer dizer que
A mãe, muitas vezes, quando ela pode exercer a maternidade, ela exerce de uma forma hiper, no sentido de que ela só é mãe, né? 24 horas por dia ela fica com um bebê, sem nenhum apoio. E se ela estivesse fazendo alguma atividade na sua vida prisional, né? Se ela estivesse estudando, se estivesse trabalhando, inclusive, porque essas atividades, né, concedem a ela o direito à remissão, né, que é abater a pena desse tempo estudado ou trabalhado, elas paralisam essa atividade para só ser mãe. Então, esse disciplinamento, essa hipermaternidade, na qual a presa deixa de ter qualquer convívio também com as outras presas, ter acesso às oportunidades que tem naquele estabelecimento para ficar fechada numa unidade, né, é uma das críticas e uma das conclusões que a gente chega na pesquisa. Um outro campo que a gente visitou foi o estado do Ceará, a gente visitou a penitenciária em Fortaleza. Lá, apesar de não ter, né, muitos equipamentos para esse público especial, você tem afastado, né, ao lado da penitenciária, ainda dentro do complexo, uma área específica, né, que a gente pode chamar de unidade materno-infantil, para as mães ficarem com as crianças aí no prazo de até 6 meses. Também tem a questão de que elas ficam isoladas também nesse espaço. Porém, em termos de sistema prisional, em termos de encarceramento feminino, foi uma das experiências mais interessantes. Por quê? Primeiro, por uma questão muito séria, que é o acesso à justiça. Foi o único lugar que a gente encontrou a Defensoria Pública na unidade prisional. Além disso, a gente pôde ver, né, uma comunicação entre o que seria a secretaria e a direção da unidade. Isso daí seria importante, né, principalmente na temática que a gente está falando, para limitar a discricionariedade do gestor. Porque o que acaba acontecendo é que, né, na maioria dos estados, a gente tem a secretaria estadual, que seria quem, né, comanda e legisla de forma geral. Porém, o gestor, o diretor de cada unidade tem muita autonomia. Autonomia em que sentido? Por exemplo, quem pode visitar ou não, o que pode entrar na visita, quanto tempo, que tipo de alimentação vai ser dada. Então, isso daí o gestor acaba tendo muita discricionariedade. O interessante do Ceará foi que justamente tem uma comunicação, né? À época, por ser inclusive a secretária uma defensora pública, você tinha uma comunicação e uma regulamentação, né, prévia dessas ações, do que seria o melhor a ser tomado em termos de política criminal. Depois, né, a gente foi ao Rio de Janeiro. Então foi uma experiência bem difícil no Rio de Janeiro. A gente visitou uma série de unidades femininas, entre elas, né, a unidade chamada Unidade Materno-Infantil, que foi criada justamente para atender as puérperas que estavam vindo, né, da penitenciária. E essa unidade, ela, em termos de estrutura, é uma das melhores unidades que a gente visitou, né? Agora, assim como eu falei, né, em relação ao Paraná, no Rio de Janeiro a gente pode observar a mesma questão. Qual que é a questão? Né, de que as mulheres, quando elas estão grávidas, né, gestantes, e no Rio de Janeiro foi gritante, a gente visitou uma cela com 20 grávidas dormindo em beliches, né, sem nenhuma estrutura, elas têm esse tratamento, vamos dizer, horrível, né, pior às vezes do que a presa comum. E quando elas têm o bebê, elas acedem a uma condição melhor, ou seja, quando ela está ainda gestante, ainda prevalece a criminosa, né? Então a gente ouviu em muitos lugares, e no Paraná e no Rio de Janeiro isso fica muito concreto, de que ela não pode ter, né, direitos, que ela continua sendo presa, né? Ela é presa. Então esse reforço desse lado, né, criminoso dela e o tratamento que deve se dar a essa mulher que rompe com as expectativas. Porém, quando ela se torna mãe, né, e daí fisicamente quando ela pare, quando ela tem já o filho, muda um pouco essa perspectiva, porque a mãe, né, até numa perspectiva salvadora, seria ela se reencontrar com a expectativa social em torno dela. Então, o que acaba acontecendo é que em alguns lugares, o lugar da penitenciária, o lugar da unidade prisional destinada já à puérpera, destinada àquela mulher que já teve filho, ele é muito melhor em relação àquele lugar da gestante. Então esse abismo que tem, né, entre o que seria a gestante, a criminosa, e depois ela quando mãe, ela é muito forte. O que chamou bastante atenção no campo de São Paulo, que repete um pouco a precariedade dos outros, mas foi essa questão que eu volto de novo, o conceito de disciplinamento da maternidade e da hipermaternidade. Foi lá que a gente ouviu, né, eu tive uma entrevista muito delicada com uma detenta, na qual ela primeiro falava que elas chamavam aquele espaço, que, né, formalmente é chamado de casa-mãe, elas chamavam de seguro infantil.
Seguro é o espaço, né, dentro da unidade prisional onde ficam as pessoas juradas de morte, né, por vários motivos, por dívida, por pertencer a outra facção. E por que, né, seguro, que inclusive no livro do Drauzio Varela, o Carandiru, ele chama de amarelão, né, porque as pessoas lá não podem sempre tomar sol. Né? Então, quer dizer, por que essas mulheres estavam chamando, que seria a casa-mãe, que deveria ter toda uma estrutura para abrigar, isso, por que elas estão chamando de seguro infantil? Por conta que era um lugar maior de prisionalização. Elas estavam inclusive em regime semiaberto e elas relataram que elas tinham às vezes 1 hora de banho-sol na semana com os bebês, né? Então, assim, elas sentiam que elas, dentro até do público feminino das prisões, elas estavam sendo mais em condições mais disciplinares e mais fechadas, inclusive mesmo no estabelecimento semiaberto. Então, essa questão do seguro infantil ficou muito forte, né, em São Paulo, e isso é reforçado não só pelo espaço físico, mas pela falta de atividades propostas a essas mulheres, né, que elas são mães em tempo integral. E esse mães em tempo integral, então essa hipermaternidade, ela é sucedida por maternidade nula ou por uma hipomaternidade, porque passados 6 meses, de uma hora para outra, inclusive sem preparação, e aí eu posso falar do estado de São Paulo, sem preparação alguma, essa criança ela é tirada do colo da mãe, no qual ela ficou 6 meses, 24 horas, e ela é separada, tendo destino ou a família ou um abrigo. Além disso, a gente teve a experiência internacional, que a gente visitou a penitenciária na Argentina, ali na região de Ezeiza, perto do aeroporto, né, na província de Buenos Aires. E a gente foi para lá por quê? Né? Qual foi a motivação? Primeiro porque lá a gente já sabia que era um espaço em que as crianças ficavam até 4 anos, né, o que é uma exceção em relação ao Brasil. Mas o mais importante lá foi a questão da autonomia. Lá, né, as mulheres que decidem, a gente perguntava, mas quem decide se seu filho vai para a creche? Era a mãe. A mãe que decidia se o filho ia para a creche ou não. A criança tem a possibilidade de ir visitar um parente na rua, passar as férias e voltar para a prisão. Né? Então, assim, a questão da autonomia da mulher no exercício da maternidade é muito forte. Né? Uma coisa que a gente viu ao contrário no Brasil. Né? No Brasil as mulheres são tuteladas, não tem exercício da maternidade autônomo, no sentido o quê? No sentido mais básico, como eu vou alimentar meu filho? Ela não pode seguir a tradição familiar, o que ela acha melhor, ela tem que seguir a regra da prisão. Lembrando que a regra da prisão tem consequências disciplinares, inclusive com a ameaça de ela separar da criança e perder a vaga naquela unidade. Para tentar entender não só, né, como o direito é estruturado, mas como ele é aplicado, é fundamental a gente realizar a pesquisa empírica. Né? Nesse sentido, o projeto Pensando em Direito se insere porque trata-se de pesquisa aplicada, né? Mais do que empírica e aplicada, no sentido que não basta só, e daí é o nosso desafio, não basta só eu fazer um diagnóstico das condições, né, nesse caso da nossa pesquisa, das condições de encarceramento feminino das gestantes e puérperas e mães, mas eu tenho que pensar numa proposição, como eu posso, né, e daí como eu posso melhorar isso em termos legislativos, em termos de políticas públicas. A nossa pesquisa foi uma perspectiva que a gente partiu logo do início e que a gente reforça nas nossas conclusões, é de que, né, o melhor exercício de maternidade ele é sempre fora do cárcere. Então o paradoxo inicial, que quando a gente começou a pesquisa e que acompanhou a pesquisa, era o seguinte, né, a gente teria que escolher entre manter a criança junto com a mãe, porém institucionalizada, ou separar a criança da mãe e todas as consequências de uma separação ainda muito abrupta de um recém-nascido. Parece que é colocado esse paradoxo em ter que escolher qual que é o menos mal, né, qual que é o menos pior. Que prisão é essa que a gente vai deixar crianças dormindo? Né? E eu acho que esse é um ponto muito interessante também, que é a questão da invisibilidade desse público. Se a mulher ela já é um público, por ser minoria, né, foi por muito tempo um público invisível, a gente tem uma década, né, desde uma década tem aumentado os estudos e o foco na mulher e as políticas, né, em relação às criminais, em relação às mulheres. As crianças elas são invisíveis, quer dizer, a gente pega o Infopem ou pega, né, os dados, não tem o número de crianças presas, só que a gente tem crianças presas no Brasil. Então essa população invisível das crianças, ela não passa pelos dados e quanto menos
política pública para fazer em relação a ela. Então, na conclusão da pesquisa, apesar de a gente fazer propostas em relação à melhoria do sistema prisional para receber essas mulheres e crianças, a gente não está fazendo um reforço, né? Tem que tomar cuidado porque não é uma defesa desses lugares como lugares ideais, né? O lugar ideal é sempre fora. Então, quando a gente propõe a reforço desses lugares, seria em segundo plano, excepcionalmente, a regra primeira, que é essa mulher exercer a maternidade em liberdade.